Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer um resumo da aula 5, da lição 5, tá? Da revista bíblica dominical, O Corpo de Cristo, né? A lição 5 tem o título de A Missão da Igreja de Cristo, né? Então a Igreja de Cristo tem uma missão e nós vamos saber qual é essa missão de forma resumida. O objetivo dessa lição é refletir sobre a principal missão da igreja, conhecer mais sobre a adoração a Deus e pensar na comunhão fraternal, né? A igreja, ela faz parte da grande comissão que Jesus deixou aqui na Terra, né? A partir de Jesus veio na Terra, ele iniciou essa comissão, né? Comissão de pregar, de evangelizar, de anunciar a palavra, né? Então ele deixou essa comissão quando viveu na Terra entre os homens, mesmo sendo um rei triunfal, né? Mesmo sendo um rei, um Deus, né? Ele andou, né? Caminhou na Terra com os homens. Uma das funções principais da igreja é de uma comunidade adoradora. Nós, como igreja, nós somos uma comunidade. E como uma comunidade, nós temos o principal dever de adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus, além de outras mais, né, funções que a igreja tem. A principal é adorar a Deus, né? Sempre está adorando a Deus. A igreja foi fundada para abençoar através da pregação da palavra de Deus. Então, a igreja, ela foi fundada para abençoar através do que? Da palavra de Deus, né? Ela tem a missão de atalaia, né? Como diz lá no o profeta Ezequiel, de atalaia, de estar avisando, né? Sobre tudo o que há de acontecer. E foi a missão que Jesus deixou aos seus discípulos antes de subir. Então, vamos conferir em Marcos 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, essa aqui foi as instruções que Jesus deixou aos seus discípulos antes, né, de subir ao céu, antes de retornar ao céu. Então, ele deixou aqui uma comissão formada para continuar o seu trabalho, né? Assim começa essa grande comissão, e que hoje nós fazemos parte dessa comissão. A palavra pregação tem um sinônimo bíblico de evangelização, se referindo ainda à grande comissão, trazendo o sentido de boas novas, né? Sendo assim, os cristãos primitivos anunciavam a um Jesus ressurreto. Então, a partir que os discípulos começam a sua grande comissão, os cristãos primitivos, né? A partir daí, os cristãos primitivos também, eles começam também a anunciar a Jesus, né? Que viveu entre eles, um Jesus que morreu, um Jesus que ressuscitou, né? Então, por conta disso, eles tiveram muitas perseguições, porque por conta que nós sabemos da mentira, né, dos fariseus, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e mentiu que Jesus ressuscitou. Então, eles enfrentaram muitos desafios por conta disso, né? Devemos entender que, né, pregar e discipular, existem essas duas palavras, pregar e discipular. E qual a diferença entre as duas? Pregar é quando nós levamos a palavra de Deus para fora da igreja, para os que estão fora da igreja, né? Então, se nós vamos fazer um culto evangelístico numa praça pública, nós estamos pregando. Se nós vamos fazer visitas, né, na casa de uma pessoa descrente, nós estamos pregando. Existem várias formas de pregar, né, para as pessoas não crentes que estão fora da igreja, que não estão dentro. Já para os que estão dentro da igreja, existe a palavra discipular, né, que é ensinar os que estão dentro da igreja, preparando para o batismo nas águas, né. Então tem esse discipulado, para que a pessoa, ao se batizar, ela tem, né, as instruções, né, para se preparar para para o batismo nas águas. Então é discipular, né? As pessoas, né, a partir de crianças, a partir de 12 anos, adolescentes, eles já têm, né, esse discipulado, pessoas que aceitam a Jesus, que vêm, né, fora da igreja, eles passam por esse discipulado para o batismo nas águas, né, essa imersão. Então, no entanto, em Mateus 28,
e no versículo 19, Jesus está dizendo aos seus discípulos para pregar e evangelizar, né? Então Jesus está dando essa ordem, Jesus está dando essa instrução para eles, né? A partir do versículo 28 e 19, ide, né, pregar e discipular. Eles teriam a missão de pregar, né, para essas pessoas, e ao mesmo tempo a pessoa vindo aceitar essa palavra, aceitar a Jesus, ele iria discipular essas pessoas. Então a igreja tem essa missão, pregar e discipular. Preguei, ganhei essa alma para Jesus, eu preciso preparar essa alma, né, essa pessoa para fazer parte do reino de Deus, né, como nós estudamos na lição anterior. Então, essa é uma das missões da igreja. Como uma comunidade adoradora, a igreja deve adorar somente a Deus, né? Isso acontece dentro e fora da igreja. Às vezes nós pensamos que eu cheguei na igreja, adorei a Deus, vou embora, pronto, acabou, né? Nós achamos que adorar a Deus é somente quando nós estamos lá louvando, cantando, glorificando, exaltando a Deus todo o tempo. Mas adorar a Deus, eu tenho que adorar no meu trabalho. Eu tenho que adorar a Deus na minha escola, eu tenho que adorar a Deus na faculdade, eu tenho que adorar a Deus na rua, eu tenho que adorar a Deus em casa. Como? Eu vou ficar toda hora, glória a Deus, aleluia, glória. Não, né? Eu vou mostrar o meu exemplo de vida, eu vou adorar a Deus com a minha vida, né? Porque eu não sou crente só dentro da igreja, mas quando eu saio fora eu também sou crente. Então, desse jeito, eu também estou adorando a Deus, né? Porque eu não posso viver de qualquer jeito para adorar a Deus, né? Então, adorar a Deus significa a nossa maneira de viver, o nosso testemunho do dia a dia. Em todo o tempo, nós temos que viver para Deus. Não somente quando eu estou dentro da igreja, mas todo o tempo. Tem como viver para Deus e viver uma vida de qualquer jeito? Não. Para viver para Deus, nós temos que saber, né? Ler a Bíblia e ver as instruções. Como que eu vivo uma vida para Deus, né? Todo o tempo eu tenho que tomar cuidado para não me desviar daquilo que Deus quer, né? Para aquele propósito que Deus tem na minha vida. No tópico 3, que é a comunhão e a socialização. A comunhão é algo muito importante na Bíblia, né? Nós vemos lá em Salmo 133, versículo 1, que diz: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, né? Então, já fala dessa união, que os irmãos têm que viver em união. É muito bom, é suave, né? Essa união entre os irmãos, né? E vimos essas instruções também lá em Atos, que diz: e perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, em todo momento, né, tem que ter comunhão. Na doutrina dos apóstolos, né, e na comunhão, que é no partir do pão e nas orações, né? Somente eu oro pelo meu irmão que está passando necessidade, né? Mas eu também eu tenho condições de ajudar o meu irmão e não ajudo. Então eu tenho que orar tanto no partir do pão como nas minhas orações, né? Eu sei que minha irmã, uma irmã da igreja, está passando por problemas, nem está tendo roupa para ir para a igreja, por isso está faltando. E eu tenho investimentos em casa que eu posso dividir com a minha irmã, então eu tô, né, também com essa comunhão. É tão importante, né? A igreja, ela precisa dessa comunhão para que ela venha a existir. Irmão, se não houver comunhão entre os irmãos, não há igreja, porque nós somos a igreja. A igreja não é aquele templo, né, que está lá. Nós somos a igreja, portanto, nós temos que estar em comunhão, porque se não tiver essa comunhão ali, né, não tem como existir a igreja não vai existir. Então, nós precisamos dessa comunhão, né? Até porque, irmãos, a Bíblia relata que é tão importante essa fraternização, né? Que nós temos que ter o tempo todo com os nossos irmãos. Jesus, ele orou, né? Em uma das suas orações, ele deixa esse exemplo, né? Ó, para que todos sejam um, né? Para que todos sejam como um. Naquele momento, ele estava se direcionando aos seus discípulos, mas também a outros que seriam alcançados, né? Então, ele fala, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então, ele está orando que os discípulos sejam um entre eles, como ele é com Deus o Pai, né? E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está em João 17, 21. Então, Jesus faz a oração aos seus discípulos, para que eles tenham essa comunhão. E quando eles têm comunhão entre eles, eles vão ter comunhão com Deus, com o Pai, né? Então, eles vão ter comunhão com Jesus, com o Pai, né? Naquele momento, eles vão ter comunhão, né? Então, para nós termos comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, tá? Entendendo que
Como membros da igreja local, nós temos que esforçar para manter a comunhão entre os nossos irmãos, né? Então, a igreja local é a igreja que nos congregamos. Nós estamos na nossa igreja, né? Congregamos na igreja local, mas eu não consigo suportar o meu irmão, não consigo suportar a minha irmã. Não, nós temos que evitar isso, nós temos que fazer esforço para isso não acontecer. Panelinhas dentro da igreja e outros de lá, não. A igreja não existe panelinha dentro da igreja, não existe, né, você querer ser mais amigo de um e desfazer de outro, não. A partir que nós deixamos essa comunhão, nós estamos dando brecha para o inimigo através de discórdias, entendimento, é uma fofoquinha ali, outra aqui, e isso vai causando o quê? Vai tirando a comunhão entre os irmãos, tá? Então, nós temos que fazer de tudo para evitar que haja esses tipos de coisas dentro da igreja. Entendendo que temos que ter comunhão com os demais irmãos e Cristo, agora levaremos em conta que iremos exercer a nossa fé pública, de forma pública, né? Então, nós temos comunhão com meus irmãos, né? E agora é hora de mostrar, né, essa comunhão que nós temos em Romanos 12, versículo 13, diz: compartilhar com os santos as suas necessidades, procurar exercer a hospitalidade. Romanos 12, versículo 13. Então, agora nós entendemos que nós temos comunhão, nós somos adoradores, né? A igreja tem essa missão, né, de uma comunidade adoradora que adora um Deus dentro e fora da igreja. Nós temos o que também? Nós temos a missão de pregar a palavra do Senhor dentro e fora da igreja, pregando e discipulando. Nós temos também a comunhão fraternal entre os irmãos, que é aquela comunhão que nós vamos manter entre os nossos irmãos da igreja. E agora também nós vamos exercer a comunhão de maneira que nós vamos repartir com aqueles que têm mais necessidade, né? Aqueles que são, às vezes tem família que o pai está desempregado, está passando por situação difícil, às vezes, né, tem as pessoas mais humildes dentro da igreja, e quando Deus nos dá, né, não que nós possamos, eu não sou rico, né, mas às vezes nós temos ali sobrando, e ser que nós possamos ajudar, ou então fazer uma comissão, né, para ajudar, né, cada um dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vai pesar, né. Então, essa é a missão da igreja, né? Adorar a Deus, ter comunhão com Deus, ter comunhão com Cristo, ter comunhão entre os irmãos. Espero ter esclarecido, né? Esse foi um resumo mais rápido e em breve voltarei com a lição 6.